boa tarde. O AD News está começando agora pelo canal 8h38 da TCM, bem como pela 96,3 FM, a Rádio Libertadora, e também pelas mídias sociais do Sistema AD de Comunicação, que tem como superintendente o pastor Wendel Costa Miranda. E veja nesta edição do AD News uma entrevista com o pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira, que agora assume a segunda vice-presidência do campo eclesiástico de Mossoró. Pastor Fábio também assume os destinos espirituais da Congregação Templo Central em Mossoró. Ele vai nos falar um pouco sobre a sua trajetória de vida, desde a sua conversão até os dias de hoje, e aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Esta edição do AD News está no ar. Estamos recebendo nesta edição do AD News o nosso querido pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira, que agora é o nosso segundo vice-presidente aqui no campo eclesiástico de Mossoró, mas que já tem uma longa atuação. E queremos inicialmente saudar o pastor Fábio com a paz do Senhor e desejar também uma boa tarde. Paz do Senhor, irmão Tiago, boa tarde. Paz do Senhor também para todos os internautas, ouvintes da Rádio Libertadora, telespectadores da TV AD, todos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Muito bem. Pastor Fábio veio para esta edição do AD News conversar um pouco conosco, falar da sua trajetória de vida e dessa função que o Senhor, neste momento, designou para ele aqui no campo eclesiástico de Mossoró, né? Pastor Fábio, inicialmente quero lhe perguntar sobre a sua conversão, né? O senhor nasceu num lar cristão ou foi em um dado momento da vida que Jesus teve um encontro com o senhor? Muito bem, irmão Tiago, queridos telespectadores. Na verdade, na minha família ninguém era crente. Eu nasci em uma família católica, toda a minha família de tradição católica, e me converti a Cristo no ano de 1988, 29 de maio de 1988, na Assembleia de Deus de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte, sob a presidência do pastor Jessuí Barreto. Já era o pastor Jessuí Barreto. Era o pastor Jessuí Barreto. E aceitei a Jesus lá num culto de domingo à noite na Igreja Assembleia de Deus e me batizei lá também em Macaíba, e foi lá também que Jesus me batizou no Espírito Santo com 3 meses que eu era crente. E quando aceitei a Jesus lá, eu estudava no Colégio Agrícola de Jundiaí, e a gente, tipo assim, já nasceu andando. Com poucos dias que aceitei Jesus, já me deram a oportunidade para eu pregar em um culto à noite, no domingo à noite, numa periferia, numa congregação de periferia lá de Macaíba. E eu aceitei o desafio, não sabia muito o que falar, mas falava da minha experiência Sim. com Cristo, de conversão. Deu testemunho. Do meu testemunho, do que eu estava fazendo, do que eu estava sentindo e vivendo naquele momento. E Deus foi abençoando, né? Amém. O pastor Fábio, talvez os irmãos não saibam, ele não é natural nem de Mossoró, nem de Macaíba, né? O pastor está hoje em Mossoró, aceitou Jesus em Macaíba, mas o pastor Fábio é natural ali da cidade do Açu, né? Onde nasceu e ficou lá até a juventude. Isso mesmo, eu sou natural de Açu, minha esposa Elizabeth também é natural de Açu. Eu vivi e morei em Açu até a minha adolescência, 14 anos e meio, quando de lá eu saí para estudar em Macaíba. Fiquei 3 anos lá, depois retornei para Açu, só que já retornei como crente, depois de alguns meses que tinha me convertido em Macaíba. E lá, chegando em Açu, me fui membrar e me congregar na Assembleia de Deus, né, em Açu, sob a presidência do pastor de Jesus Gomes de França. E chegando em Açu, logo integrado à obra do Senhor, ao trabalho do Senhor, trabalhando lá na Igreja Assembleia de Deus em Açu. Foi nesse retorno para Açu, após ter passado um período ali em Macaíba, na escola agrícola, que o senhor conheceu também a irmã Elizabeth, pastor Fábio? Isso mesmo. E chegando em Açu, como crente, foi que conheci a Elizabeth lá na igreja, e a gente servia lá na igreja, cantávamos no conjunto de mocidade, e cooperava na obra do Senhor ali naquela cidade. O senhor foi contemporâneo dos pastores Clauber e Kleber ali em Açu? Isso também? mesmo, foi. Nós fomos contemporâneos. Kleber logo foi para Natal,
mas Cláudio ainda ficou lá em Açu e era o nosso regente do coral. Sim. Eu cantava no coral, Elizabeth também cantou no coral e ele era o regente do coral. É uma cidade de onde saiu vários pastores, né? Verdade. O pastor Luiz Carlos, que hoje é pastor da Assembleia de Deus, governador de Serra Rosado, também saiu lá da cidade de Açu. Na época, o pastor Gildenor também, que foi um pai espiritual e um pai ministerial para mim, auxiliei muito ele ali no Vale do Açu. Ele também é pastor do campo hoje aqui no nosso estado. Pastor José Filho também, que era de Açu, a gente trabalhou muito com o Zé Filho e Gildenor ali naquela cidade. E, então, o pastor Arlindo também trabalhou com a gente, era o nosso presidente de mocidade, hoje ele é pastor lá em Areis. Alguém acha que Açu é conhecida apenas como a terra dos poetas, né? Mas, na verdade, é a terra que Deus chamou e levantou muitos obreiros para servir na sua né? Tem o pastor seara. Isaías Pérez, né? Verdade. Pastor de Riacho da Cruz, foi meu contemporâneo, da mesma geração, mesma idade. Trabalhávamos junto ali no Vale do Açu, evangelizando e fazendo a obra de Deus em todas aquelas comunidades rurais ali do Vale do Açu, Ipanguaçu, Itajá. Pastor Fábio, foi lá em Açu que o Senhor lhe chamou para o Santo Ministério? Foi ali que aconteceu sua chamada ministerial? Olha, Tiago, Deus já foi me envolvendo na obra do ministério desde o início que eu me converti a Cristo, mas em Açu foi o período que a gente sentiu, né, mais presente, mais de perto essa chamada de Deus, esse envolvimento com a obra. Eu preguei, dei aula de escola dominical em todas aquelas comunidades ali do Vale do Açu, era muito engajado, todo dia a gente ia para aqueles trabalhos. Auxiliei, né, o pastor Gildenor, que dirigia várias congregações lá, dava aula de escola dominical no domingo à tarde, Lagoa do Piató, Linda Flor, Panon, Ipanguaçu. Naquela época, Ipanguaçu não tinha pastor de tempo integral, a gente ia de Açu, dirigia o trabalho lá, e eu auxiliava, Gildenor ia, a gente ia de moto, eu ia com ele, ele era o dirigente do culto e eu era o pregador. A gente também abriu o trabalho lá na cidade de Itajá, na época não era cidade ainda era um distrito ligado a Ipanguaçu. Começamos ali aquele trabalho com escola dominical, Sim, no colégio da cidade, e Deus abençoou muito, tudo aquilo que a gente se envolveu ali, Deus abençoou. Em algumas dessas atividades, a irmã Elizabeth também nos ajudava, como nos ajudou lá em Olho d'Água do Piató e também um pouco também em Ipanguaçu. À tarde a gente ia, não tinha transporte, pegava o ônibus da Cabral, descia lá na BR, de frente ao trevo de Itajá, e ia a pé lá, caminhando, a gente dava aula lá. As crianças, eu aos adultos, uma família que tinha lá, voltava, pegava o ônibus de volta. E assim a gente serviu ao Senhor, trabalhou na obra de Deus. Eu ainda solteiro, a gente namorava, eu e Elizabeth. E só depois foi que a gente casou e veio morar em Mossoró. Então, toda uma trajetória que muita gente às vezes desconhece, né? Acha que alguém chega aqui e já começa a desenvolver algum trabalho que é visto aos olhos dos homens, mas lá atrás existe todo um trabalho que só a eternidade para revelar, ou um testemunho como esse, né? Que o Senhor está dando daquilo que fez para o reino de Deus. E todos estes são trabalhos que hoje amadureceram, cresceram e continuam acontecendo, e muitas vidas sendo alcançadas para o reino de Deus, né, pastor? Isso mesmo, Tiago, e nossos telespectadores do sistema de comunicação. Como diz a Bíblia, um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Nós louvamos a Deus porque toda aquela região do Vale do Açu, e cidades vizinhas e comunidades rurais, hoje tem pastores de tempo integral, e isso deu um desenvolvimento muito grande ao trabalho, mas na época, no final da década de 1980, não tinha. Nós de Açu é quem íamos dirigir cultos, assumir o trabalho lá, então tem aquela dificuldade, mas a gente enfrentou esse pioneirismo, junto com outros obreiros também da cidade, e Deus abençoou, e a gente se alegra em ver hoje pessoas que eram novas convertidas na época, pessoas que foram nossos alunos de classe de discipulado, hoje estão dirigindo igreja,
Então, nós nos alegramos muito com isso. Que bênção. Pastor Fábio, é nesse contexto que o senhor então casa com a irmã Elizabeth e depois vem os filhos, né? Hoje Daniel é o mais velho, Tiago o mais novo, mas foi ali em Açu que o senhor então constituiu sua família. É verdade, a gente casou com a Elizabeth em maio de 1995 e aí a gente veio morar em Mossoró porque eu estava trabalhando aqui na ESAM, hoje o FESA, onde eu me formei em agronomia e eu consegui, depois que eu me formei, uma bolsa para trabalhar no projeto de pesquisa e sem muita condição, mas com muita coragem e fé, e ela também, com muita disposição, coragem e fé, também aceitou o desafio. Nós casamos sem muita estrutura, fomos morar ali no Van Rosado, na época era Conjunto 30 de Setembro, as primeiras casas que foram liberadas para morar, a gente foi morar ali e passamos ali 8 meses e pouco, de maio de 95 até fevereiro de 96, a gente se congregava ali, tinha uma pequena congregação dirigida pelo pastor Aguinaldo Batista, e a gente serviu a Deus ali, dando aula na escola dominical e envolvido em todos os trabalhos, quando Deus abriu uma porta para a gente lá em Minas Gerais, em Viçosa, para eu ir estudar pós-graduação, fazer mestrado. E continuou servindo ao Senhor lá em Viçosa também, né? Isso mesmo, a gente foi para lá, passei quase 7 anos em Minas Gerais, fiz mestrado, depois fiz doutorado, mas trabalhando intensamente na igreja. As minhas atividades estudantis e profissionais nunca atrapalharam a meu serviço na casa do Senhor. E ali em Minas Gerais, eu ajudava o pastor da igreja na secretaria, em trabalhos de secretaria, fazia parte da diretoria local como secretário. Nós trabalhamos na escola dominical intensamente, como professor e superintendente da escola dominical naquela cidade, e também atuamos ali para criar um curso de teologia. Nós fundamos um curso de teologia na cidade de Viçosa, em Minas Gerais. Tá bem. Muito bem. Pastor Fábio já deu aqui algumas informações muito importantes, preciosas, né, para que pudéssemos conhecer um pouco mais da sua vida, do seu ministério. Estamos indo para um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Meus irmãos, estamos de volta com o AD News nesta edição especial em que recebemos o querido pastor Fábio Henrique, que hoje é o nosso segundo vice-presidente aqui no Campo Eclesiástico de Mossoró e também é dirigente da Congregação Central, né? Pastor Fábio recém recebeu essa responsabilidade do mestre, foi chamado para a sua obra. Ministério, muito mais do que cargo, muito mais do que ser visto, é serviço, né, pastor? É dedicação, é entrega. Alguém acha que parece ser uma promoção e, na verdade, é um aumento da carga, né? É um aumento de tarefas que são prestados para o reino de Deus, né? Por amor ao reino de Deus e às vidas que precisam ser alcançadas. E estávamos falando com o pastor Fábio no bloco anterior sobre a sua vida, sobre a constituição da sua família. Agora o pastor Fábio já está em Viçosa, né? No estado de Minas Gerais, onde ali foi cursar sua pós-graduação. E esse processo de regresso para o Nordeste, pastor, como se deu? Pois é, Tiago. Ali eu fui para Minas Gerais em 96 e peguei carta de mudança aqui de Mossoró para lá. E eu era auxiliar de trabalho. E quando eu cheguei lá, comecei a servir na igreja. E quando foi no ano seguinte, eu fui consagrado a diácono. Interessante que antes de vir morar em Mossoró, em 94, quando eu estava ainda em Açu, o pastor Luiz Soares, que saudosa memória, ele quem fez meu casamento, ele ia me consagrar ao diaconato, mesmo solteiro. Só que o dia da consagração era o dia da minha formatura em agronomia, aqui em Mossoró, e não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí a minha consagração de diaconato aqui foi adiada. Aí eu fui consagrado a diácono em 97, lá em Minas. No ano 2000, fui consagrado ao presbitério. E no ano 2002, a gente regressou para o Nordeste. Eu fui morar em Campina Grande e comecei a servir a Deus lá em Campina Grande, numa congregação, trabalhando com escola dominical, sempre ligado a essa área de ensino. E lá meu presbitério foi reconhecido em Campina Grande. Depois de 1 ano e pouco em Campina Grande, fui para morar em Areia, fiz concurso para a Universidade de Areia e fui morar em Areia. Lá já é ligado a outra convenção, que é a de João Pessoa. E lá fui reconhecido presbitério de novo, só que esse reconhecimento é uma nova consagração. Sim.
E lá em Areia a gente trabalhou também intensamente na igreja, na área de ensino, superintendência de escola dominical, professor, também dei aula como professor do curso de teologia lá em Areia, mas sabia que a minha chamada ministerial, não, o que Deus tinha para a minha vida não era lá em Areia, não tinha como ser lá em Areia, e eu orava a Deus pedindo um direcionamento, e Deus abriu a porta aqui para Mossoró. A minha vinda para Mossoró foi um milagre. A minha transferência da Universidade Federal da Paraíba para a Universidade Federal Rural de Semiárido foi um milagre que Deus fez na minha vida. Abriu porta de onde não tinha, e a melhor porta que tinha ele abriu a melhor, né? Não podia ser melhor do Isso que... é característico da bênção de Deus, né? Exatamente. Então, traz enriquecimento e não acrescenta dor alguma. Me abençoou tanto na vida profissional como na vida ministerial. E chegando aqui em Mossoró em 2008, a gente foi se congregar na Central. Já tinha os 2 filhos, Daniel nasceu em Minas Gerais e Tiago nasceu na Paraíba. Então tem um mineiro e um paraibano. A gente chegou em 2008 na Central, o dirigente ali era o pastor Nonato, Antônio Nonato. Ficamos ali em 2008, 2009, sendo pastoreados pelo pastor Nonato. Que hoje é pastor em Viçosa, não de Minas Gerais, né? Mas Viçosa aqui no Rio Grande do Norte. E quando foi em 2010, o pastor Martim nos convidou para dirigir a congregação central. Então foi a primeira congregação que eu dirigi, foi a congregação central da Assembleia de Deus em Mossoró, no ano de 2010. Aí de lá para cá, serviço tem sido uma marca registrada na sua vida, né, pastor Fábio? Continua empregado no reino de Deus, fazendo aquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida. É o que alguns falam, alguns teólogos falam, que são pastores bivocacionados. Sim. Então, eu trabalho na minha atividade profissional, do meu emprego como professor universitário, mas nunca deixei de trabalhar no reino de Deus, na igreja, nas coisas do Senhor. Nunca deixei meu ministério de lado. Sim. Então, sempre exerci meu ministério. Tem sido uma prioridade da sua vida. Isso, sempre exerci meu ministério junto com a minha atividade profissional, que é um desafio muito grande. Verdade. É muito mais confortável e mais tranquilo você ser um obreiro de tempo integral, né, ter o dia todinho só para pensar no ministério. Mas Deus tem abençoado os obreiros bivocacionados, e aqui eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos dirigentes de congregação, coordenadores de setor, que são obreiros bivocacionados. Verdade. Não são de tempo integral, mas que trabalham e servem a Deus. Dedicação serve ao Senhor. Né? Isso. Quando dirigi a Central em 2010, em 2011 o pastor Martim me convidou para fazer parte da diretoria como primeiro secretário, e fiquei como primeiro secretário de 2011 até a semana passada, na gestão do pastor Miranda, e assim continuamos servindo, e o pastor Miranda agora nos convidou para um novo desafio, exercer uma nova função, nos deu novas tarefas, e estamos confiando que Deus vai nos abençoar. Pastor Fábio, é notório que desde a sua juventude o senhor tem uma grande inclinação para a área do ensino, né? Seja na Escola Bíblica Dominical, quando iniciou lá em Açu, no campo de Açu, nas cidades vizinhas, nas vilas, sítios, distritos ali daquele município ou de um município vizinho. Mas quando o senhor chega aqui em Mossoró, Deus também lhe chama para uma outra tarefa, né? Para uma outra responsabilidade, que foi o Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E que começou inicialmente não como diretor, ou o senhor já iniciou no CETADEM como diretor? Essa vocação para a área do ensino, Deus foi me chamando já desde o início, e eu tinha vontade de estudar teologia lá em Minas, quando eu estava lá, e lá em Minas não tinha curso de teologia na igreja. Sim. E Deus me usou, me incomodou para a gente fundar um curso de teologia. Então, a gente fundou um curso de teologia lá na igreja para poder ter a oportunidade de estudar, e foi uma bênção. Muitos obreiros, inclusive o pastor, todos os obreiros lá eram alunos, foi uma bênção. E quando a gente regressa aqui, e lá, quando eu morava em Minas, eu sabia que Deus estava me preparando para eu, me dando dons e talentos e experiências, porque Ele ia me levar a um lugar que ali eu ia precisar daquelas experiências para desenvolver um grande trabalho em outro lugar. Então, em Minas, em Campina Grande também, dei aula no curso teológico lá da igreja, além da escola dominical. E quando chego aqui em Mossoró,
O interessante é que eu nunca pedi cargo a ninguém, nunca pedi oportunidade a ninguém, em lugar nenhum. E quando eu chego aqui em Mossoró, fui participar da aula da escola dominical como aluno, e logo nas primeiras aulas, as pessoas lá já ficavam colocando eu para dar aula. Sim. E eu fiquei e tal. Só que eu nunca pedi oportunidade a ninguém, mas também nunca rejeitei oportunidade nenhuma que chegasse. Estava até sempre mim. disponível. Sempre disponível, e Deus foi nos abençoando. E quando a gente, em 2011, na nova gestão do CETADEM, o pastor Martim colocou o pastor Ivo para trabalhar como diretor administrativo, e nós ficamos trabalhando, auxiliando o pastor Ivo na área acadêmica. Então, eu montei o curso, a grade curricular do CETADEM. Então, eu trabalhava toda essa parte acadêmica, montamos um corpo docente. Na época, eram só 4 professores, em 2011. Era eu, Genildo, Soares e Zé Roberto. Então, nós trabalhamos aí, não tínhamos livros didáticos, foi uma dificuldade grande e muito difícil, mas em 2013, Deus me incomodou, eu fui atrás da ETAD, entrei em contato com a ETAD para a gente fechar um convênio com a Assembleia de Deus em Mossoró, para usar os livros didáticos deles, mas que o CETADEM continuava independente, né? Sem ser núcleo. E Deus abriu essa porta de forma milagrosa, porque a ETAD nunca trabalhou desse jeito e nunca fez isso com ninguém, e fez isso conosco. E com isso o CETADEM deu uma alavancada muito grande, porque nós usamos no CETADEM os melhores livros didáticos para curso teológico do Brasil, sem sombra de dúvida, são os livros da ETAD, e são os que nós usamos nos nossos cursos, e Deus abençoou muito o CETADEM. Me sinto muito realizado como professor do CETADEM, como professor da escola dominical. Então, eu costumo dizer, tem muitas funções, tudo que Deus me trouxe a responsabilidade para fazer, eu faço com muito amor, com muita alegria, mas nenhuma atividade na igreja me dá mais satisfação e alegria do que ensinar. Então, do que ensinar, seja ensinar na escola dominical, seja ensinar no CETADEM, seja ensinar em um culto de doutrina, onde for. Então, Deus colocou esse ministério na nossa mão, essa responsabilidade, e que não é fácil. Tiago, na Bíblia, diz: meus irmãos, muitos de vós não desejem ser mestres, porque sabemos que receberemos um juízo muito maior, um juízo muito mais duro, mas foi para isso que Deus nos chamou. Amém. E depois desse ingresso inicial no CETADEM, o senhor mais uma vez volta ali para o Templo Central para dirigir aquela congregação. É verdade, eu dirigi a Central em 2010, época em que a gente concluiu a reforma iniciada em 2009. Então, em dezembro de 2010, nós concluímos toda a reforma da Central, inauguramos, e depois eu voltei a dirigir a Central em 2013, o ano todinho de 2013, já na gestão do pastor Miranda, e em 2014 eu saí para poder dirigir o CETADEM. Aí a minha congregação mudou de Central para a congregação do CETADEM. E agora retornamos à Central. Retornei à Central em 2020 como vice-dirigente do pastor Wendel. Estava como vice-dirigente do pastor Wendel desde janeiro de 2020. E com a saída do pastor Wendel para Baraúna, então a gente reassume novamente a direção da congregação Central, e com muita satisfação, com muita alegria, uma congregação que a gente ama muito, desde quando a gente chegou em Mossoró. Eu e minha família fomos muito bem recebidos na congregação Central. Meus filhos cresceram no departamento infantil, e estão crescendo no departamento de adolescente, que é Tiago, que é adolescente. Daniel já é jovem, já é líder de adolescente. Então, aquela igreja tem nos proporcionado, a mim e a minha família, um ambiente muito saudável para crescimento espiritual e para serviço, nos oportunizando de servir e trabalhar na obra de Deus. Muito bem. Pastor Fábio, nós vamos agora para mais um intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com as considerações finais. É uma conversa que traz para a gente, queridos, muita edificação, e vemos o cumprimento daquilo que o Senhor tinha para a vida do pastor Fábio acontecendo e que ainda vai acontecer, né? Certamente há muito caminho ainda para trilhar até que Jesus volte. A gente deseja até que ele venha logo, mas se ele não vier tão rápido como esperamos e desejamos, há muita coisa para ser feita para o reino de Deus. Fique conosco, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com a ADNews, o seu programa informativo, o seu canal de notícias, onde você fica por dentro de tudo aquilo que está acontecendo ou vai acontecer no Arraial dos Santos. Estamos recebendo nesta edição
nosso pastor Fábio Henrique, que é hoje o nosso segundo vice-presidente do Campo Eclesiástico de Mossoró, também diretor do CETADEM e dirigente da Congregação Central. O pastor Fábio já falou aqui sobre sua conversão, sobre a constituição da sua família, sobre o seu chamado ministerial. Agora chegamos ao bloco das considerações finais. É uma alegria, pastor Fábio, poder receber o senhor aqui. O senhor tem sido uma referência, uma inspiração para muita gente na área do ensino, da dedicação. E assim, algo me chama muita atenção na vida e no ministério do pastor Fábio, que é o nível de organização, né? Se você chamar o pastor Fábio para dar uma aula, ele vai preparar um material assim que está todo dentro das normas da ABNT e todo sequenciado de forma que fica até mais fácil de compreender, porque você vê ali a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e cria um raciocínio lógico, né? É Deus que nos ajuda e nos Amém. Abençoa. É Deus, Ele dá dons e talentos a todos os servos e servas dele para servir na igreja. Eu encaro o ministério não como uma carreira onde você vai galgar degraus, né, subir de nível. Sim. Não considero isso. Eu considero que a linha de liderança servidora, a gente é chamado para servir. E por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como servos de Cristo e como despenseiros dos mistérios de Deus. A própria essência, né, o significado da palavra ministério, que deriva de ministro, né, pastor, já demonstra isso. É verdade. Por causa da tradução da nossa Bíblia, Almeida Revista Corrigida, usa muita palavra ministério, ministro, e no sentido, assim, no senso comum de entendimento da população, esse nome ministro, muitas vezes, as pessoas pensam que é um cargo muito elevado, que é uma coisa de muita pompa, de muita coisa, mas, na verdade, o significado, o sentido é de servo, é de servir, somos chamados para servir e que as pessoas nos considerem como servos. Deus tem nos chamados desde o início para servir em diferentes funções, em diferentes momentos da história. A vida é feita de ciclos, de fases, tanto a nossa vida como também a vida da igreja. Verdade. Então Deus tem nos chamado nesse momento para servir a Igreja Assembleia de Deus em Mossoró como segundo vice-presidente, e nós louvamos a Deus pelo chamado e também agradecemos ao pastor Miranda pela confiança e pedimos as orações para que o Senhor nos ajude a cumprir essa missão. Eu encaro como uma missão, como uma responsabilidade. Tem muito mais gente para eu servir. Então, Deus que chamou, Ele vai nos capacitar, vai nos orientar, vai nos ajudar. E isso, né? O crente, antes de qualquer coisa, ele é servo. Amém. E como diz o versículo que a gente leu, despenseiros dos mistérios de Deus. Então Deus deu dom e deu talento a cada crente, né? Para cada um, o mestre preparou um trabalho certo quando nos resgatou. Verdade. Então, que Deus nos ajude, a cada um de nós, a desenvolver os talentos e dons que Ele nos concedeu para glorificar o nome do Senhor e para a edificação da igreja. Amém. Que cada um dos membros da Assembleia de Deus em Mossoró possa incluir o nome do pastor Fábio em suas orações, pedindo a Deus que o ajude, dê graça, dê sabedoria e entendimento para que ele possa cumprir com aquilo que o mestre tem preparado para a vida dele. Muito obrigado, pastor Fábio, pela sua vinda aqui ao AD News. E a você que esteve conosco em sintonia com o canal 8, né, da TCM ou 38, que é o canal da TV AD Mossoró, e ainda pela Rádio Libertadora 96,3 FM e também pelas mídias sociais do Sistema AD de Comunicação. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida. O AD News está terminando agora.